Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Corrente do Bem, do Lar Francisco de Assis. E hoje aqui estamos nessa data mais que especial. Hoje, o Lar Francisco de Assis oficialmente está completando 9 anos de trabalho. E é uma casa que amamos muito, é uma casa que vem crescendo a passos largos, com a ajuda de muitos, com a dedicação de muitos tarefeiros, que se empenham, que se tornam laços, braços, enxadas, ferramentas de Francisco para poder dar conta de tantas tarefas. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso querido amigo, companheiro, Turra, Marcelo Turra, para poder nos brindar no dia do nosso aniversário com as suas palavras. Ele sabe o quanto que a nossa casa ama recebê-lo, e pena que não podemos estar juntos para poder, no final da palestra, comer aquele lanchinho básico na nossa cantina, ou então passar aqui em casa antes para tomar aquele cafezinho, bater aquele papo, dar aquelas boas risadas, para a gente poder ir comemorar o aniversário. Mas estamos muito felizes, porque estamos aqui. Mesmo que virtualmente, mesmo que com todas as limitações que são colocadas e necessárias nesse momento, estamos aqui. E esse ano, nós estamos comemorando o aniversário do lar de uma forma diferente. Além de estarmos envolvidos com as atividades online, com as lives das Correntes do Bem, esse mês recebemos bastante gente nova aqui no nosso canal. Nós vamos no próximo sábado, seria hoje, mas nós transferimos para sábado, dar por oficial o retorno gradativo do trabalho Pão de Francisco, que é um trabalho que nós realizamos já há 4 anos na rua, é o jantar social, e nós iremos retornar o Pão de Francisco com um lanche solidário. E no próximo sábado nós iremos levar caldo, cachorro-quente, bolo de pote, cupcake, água, suco e muito carinho e muito amor a todos os nossos irmãos que estão em condição menos favorecida nesse momento na rua, ou famílias que necessitam desses grupos de apoio para poder fazer uma refeição. E a gente pede a colaboração de vocês, porque o retorno será sábado, mas esse trabalho será semanal. Então, quem se sentir tocado em falar, nossa, eu quero voltar a colaborar com essa refeição solidária, com esse jantar solidário, com o Pão de Francisco, é só você enviar qualquer valor para o Lar Francisco. Você pode entrar em contato com o WhatsApp da casa, você pode ir nesse código do QR Code, posicionar o seu celular, você pode transferir para a conta da casa, porque nós vamos manter esse trabalho semanal a partir de agora. E a gente precisa da ajuda de vocês. Porque antes as doações chegavam no Lar Francisco. A gente tinha as atividades públicas e as pessoas iam lá, assinavam uma lista de colaboração e levavam os itens e o preparo era feito lá. Só que agora o preparo será feito em lares solidários, lares de voluntários, de trabalhadores da casa, que irão fazer um rodízio, para a gente não ter esse contato, não se aglomerar lá no Lar Francisco de Assis, e iremos com 2 carros somente fazer a distribuição. Mas nesse lanche, nesse jantar, pode estar um pedacinho de você. Se você colaborar com o que for. De repente, essa semana, você abre mão daquele hambúrguer delivery,
que está pedindo toda sexta-feira. E dou o valor do hambúrguer delivery para o jantar social, para o Pão de Francisco. Não é? Qualquer quantia. Nós somos muitos. E juntando a nossa força, nós podemos dar continuidade a esse trabalho pelo tempo que se estender esse recolhimento, esse isolamento social. E a gente conta com a ajuda de vocês. E hoje também é um dia muito especial, porque um projeto nosso, que se chama Colo de Mãe, está completando 4 anos. Para quem não conhece o Colo de Mãe, esse trabalho surgiu no Lar Francisco de Assis, através de uma psicografia que recebemos em nossa casa, com a mãe, para, junto, dar colo a outras mães que já tinham os filhos que haviam retornado ao plano espiritual. E então montamos esse grupo de apoio que ajuda aqueles que perderam os filhos a trabalharem essa dor, a suportar a dor da saudade. No início, o Colo de Mãe era restrito apenas a pais e mães órfãos. Aos poucos foi chegando uma família, e agora o Colo de Mãe é aberto. E eu tive essa experiência. Passei 3 anos de um lado do Colo de Mãe, dando esse colo, dando esse apoio. E nas últimas perdas que tive no último ano, eu me tornei uma acolhida do Colo de Mãe. E eu pude sentir, de uma forma diferente, a diferença que é esse trabalho na nossa vida. Como é importante termos esse grupo de apoio para podermos falar da nossa dor, do nosso luto, da nossa saudade, de como faz falta. E ali a gente trabalha um ao lado do outro, se apoiando, temos apoio psicológico, para podermos superar a dor da saudade. Vai substituir? Não. Nada substitui a falta física que continuamos sentindo. Mas nos ajuda a respirar, levantar a cabeça e falar mais um dia e eu vou seguir em frente. Por amor, eu vou seguir em frente. Então, o nosso abraço, querido, a todos os colaboradores do Colo de Mãe, as mães e pais que estão conosco desde o início desse trabalho. Um grande beijo para a Juliana, que foi a primeira mãezinha acolhida do Colo de Mãe. Um grande beijo para todas aquelas que estão conosco e que cicatrizaram já um pouquinho a sua ferida e que hoje nos ajuda já a dar colo a outras mães. E eu também quero mandar um abraço para uma frequentadora e uma colaboradora do lar, muito querida, que está sempre conosco, sempre prestigiando o nosso trabalho, sempre divulgando o trabalho do lar, que é a Tânia, que hoje completa também mais um ciclo de sua vida, e junto com o Lar Francisco de Assis. Tânia, receba, sinta muito acolhida em nossa casa. Então, vamos à nossa prece. Para quem está chegando hoje, a corrente do bem, além de receber o convite para essa live, para esse bate-papo, é uma oportunidade de juntos estarmos aqui realizando um grande evangelho no lar, aonde cada um abre a porta espiritual da sua casa para que a espiritualidade que assiste essa corrente do bem possa entrar, possa visitar, possa trabalhar nessa ambiência, nessa psicosfera e fortalecer. Nós já estamos muitos dias nesse recolhimento, nesse isolamento social, e precisamos buscar esse alimento espiritual, porque sozinhos nós não vamos. E a corrente do bem é uma ferramenta para isso. Então, a gente convida você para ser um elo, para orar, para direcionar essa vibração
a quem precisa nesse momento. Então, vamos agora à nossa prece, para a gente poder passar a palavra para o nosso querido Turco. Vamos aqui agradecer. Agradecer pela nossa casa querida, bendita, essa santa casa santa, que nos acolhe, que nos recebe com tanto amor, que nos oferece a oportunidade do trabalho, que nos oferece a oportunidade do despertar. Muitos chegaram ao Lar Francisco de Assis, ou tiveram um encontro com a doutrina espírita no seu momento da sua estrada de Damasco. Aquele momento que na dor despertamos para encontrar Jesus. E o Lar Francisco de Assis tem sido a estrada de Damasco de muitos, muitos que lá chegam. Por isso, hoje aqui iniciamos essa corrente do bem, agradecendo pelos 9 anos dessa casa, por todo o trabalho realizado por essa casa. E queremos pedir à espiritualidade amiga que nos auxilia em cada encontro virtual, que visite o nosso lar, que trabalhe na ambiência, na psicosfera da nossa casa, que trabalhe no nosso interior, mas que possa estar levando o remédio àqueles irmãos que estão hospitalizados, que estão debilitados, e que estão lutando para reagir à contaminação do Covid. Hoje aqui colocamos com carinho Dr. Flávio Antunes, da nossa cidade aqui de Macaé, que ele possa receber a visita dos médicos espirituais e receber todos os fluidos necessários para poder reagir bem a todo esse tratamento. E que as nossas intenções pessoais aqui colocadas nesse momento também possam ser alcançadas. Que Francisco de Assis envolva o nosso querido Turra na noite de hoje, fazendo dele fiel instrumento na nossa vida. E que nós tenhamos ouvidos de ouvir e coração de sentir tudo aquilo que ele veio nos trazer em seu nome na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Turra, meu querido, agora é contigo, pode abrir o seu microfone e nos presentear com as suas palavras.
Pessoal, houve um probleminha com o som do Turra. Só um minutinho que nós já vamos voltar. Turra tá ali dando um jeitinho no som dele e a gente já está voltando. Entra aí com a gente, por favor. Hoje é um dia muito especial. E agora, vocês me escutam? Me manda aquela mensagenzinha. Viu? Aê! É espiritual, meus irmãos, é para dar emoção no dia do aniversário. Se não tiver emoção, não vai. Ó, Cristian, a gente fica naquele nervosismo, né? Minhas irmãs, meus irmãos, isso é o nível de relação que nós temos com o Lar Francisco de Assis. É assim que funciona, gente. É próximo, é junto, é fraterno, é amigo, e é uma alegria estar com os nossos companheiros. Preciso dizer aos meus irmãos que eu queria muito estar hoje pessoalmente na casa, enquanto o Vitor fazia música, a Cristian fazia prece, dava os avisos, eu estava recordando das vezes que eu ficava ali na frente, sentadinho do lado, próximo ao Vitor, umas horas com o George, umas com o Christian, e vi que já fazem 6 anos que nós temos de relação com essa instituição. Fico imaginando o dia que essa casa estiver fazendo 30 anos, eu espero estar encarnado ainda, já ter 27 anos de ligação com essa instituição. Para mim é uma alegria, é uma honra, os amigos que fiz aí, a fraternidade, o abraço que recebo, e é sempre uma satisfação enorme estarmos com os nossos irmãos. E hoje aqui numa noite especial, falando sobre um assunto importante, analisando uma mensagem do Espírito Bezerra de Menezes e pensando sobre a casa espírita, pensando sobre o servidor espírita, pensando sobre o espírita na instituição, pensando sobre o espírita no mundo, pensando sobre o espírita na sua ação social, na sua prática social, na sua vida social, ou seja, pensando sobre diversos aspectos, pensando sobre diversas nuances daquilo que o Espiritismo nos oferece, daquilo que o Centro Espírita nos oferece enquanto oficina de prática do movimento espírita. Algumas vezes escutamos alguns companheiros que dizem que nós não precisamos de centro espírita para ser espíritas. É fato, não precisamos de casa espírita para aprendermos e estudarmos a doutrina espírita. Mas é na casa espírita que surge a oficina. Eu sempre reflito, nós não precisamos de um centro cirúrgico para formarmos em médicos. Nós precisamos de um centro cirúrgico para exercer a cirurgia. Nós não precisamos de uma prancheta para formarmos em arquitetura, mas precisaremos de uma prancheta, um escritório, um computador para exercer a arquitetura. Nós não precisamos de um tribunal para formarmos em direito, mas precisaremos de um tribunal, de um fórum para exercer o direito. Então, você pode aprender espiritismo dentro de casa, pode aprender espiritismo pela live, pode aprender espiritismo por tutorial de YouTube. Entretanto, se você não tem aquele núcleo institucional que você pode experimentar esta troca, este aprendizado, fica capenga.
fica faltando algo, fica algo em aberto, fica algo que não funciona muito bem. E nós vamos vendo que a casa espírita, ela está se desenvolvendo, ela vem se expandindo, vem ganhando volume. O Lar Francisco de Assis é uma casa que eu acompanho há muito tempo, desde 3 anos da sua fundação, e viu o quanto ela se expandiu, e a pergunta é se ela expande e as pessoas que estão nela, atuando nela, expandem juntos. Porque isso é importante para qualquer instituição espírita, não só uma casa expandir, mas as pessoas que estão nela se tornarem maiores, se tornarem um pouco mais plenos, renovados naquilo que praticam, naquilo que realizam. A nossa reflexão na noite de hoje, ela se inicia com Chico Xavier. Eu preciso falar de Chico Xavier. Quando eu estava analisando o texto que vamos estudar hoje, eu fui ler um pouco mais, fui pesquisar um bocadinho mais. E eu descobri, lendo, estudando, que entre os anos de 1960 e 1962, Chico Xavier publicou pela Federação Espírita Brasileira um conjunto de 4 obras que versam sobre dissertações e estudos em torno da obra básica, das obras básicas, das obras de Allan Kardec. A primeira obra, o primeiro livro, que é a Religião dos Espíritos, Chico Xavier, a Federação Espírita Brasileira o publica em 1960. Este livro é uma psicografia de Chico, com mensagens exclusivas de Chico, de Emmanuel. E o que me chamou muita a atenção é que Emmanuel, ao prefaciar a obra, ao iniciar a obra, em determinado instante ele diz o seguinte: desde muito aspirávamos a realizá-lo, a obra, Religião dos Espíritos. E isso, com a permissão do Senhor, nos foi possível ao curso das 91 sessões públicas para o estudo da doutrina espírita. Aqui comparecemos um dos nossos companheiros uberabenses no transcurso de 1959, na sede da Comunhão Espírita em Uberaba. Ou seja, este livro, Religião dos Espíritos, ele surge das palestras doutrinárias, dos estudos doutrinários acerca do Livro dos Espíritos, em 91 sessões públicas, às quais Chico compareceu, e, consequentemente, Emmanuel junto a ele. Ao término da reunião, Emmanuel escrevia uma mensagem, um texto, psicografava um texto através de Chico, falando sobre o tema desenvolvido naquele dia, naquela noite específica, voltada ao estudo do Livro dos Espíritos. No segundo livro, que a Federação Espírita Brasileira edita em 1961, um livro chamado Seara dos Médiuns, igualmente psicografado pelo Chico e ditado por Emmanuel, segue Emmanuel no prefácio desta obra dizendo: assim pensando, prosseguimos em nossos comentários humildes da codificação kardeciana, apresentando neste volume, Seara dos Médiuns, o desataviado cometimento que nos foi permitido atender no decurso de 90 reuniões públicas nas noites de segunda e sextas-feiras, que tivemos a alegria de partilhar junto dos irmãos uberabenses em 1960. Então, em 1960, ele publica, a Federação publica a Religião dos Espíritos, com 91 sessões públicas de 59. Em 1961, ele publica um livro com 90 reuniões públicas de 1960. O que nos faz perceber que Chico era um homem de casa espírita, que Chico era um médium presente numa casa espírita, pelo menos por 91 sessões públicas, fora as sessões reservadas. No ano de 1959, ele estava na Comunhão Espírita Cristã em Uberaba, e repete isso em 1960. Então, esses primeiros livros, esses 2 primeiros livros, surgem da frequência do médium, da permanência do médium e das anotações que o seu orientador espiritual, Emmanuel, publica
anota posteriormente ao término das reuniões. Em 1961, a Federação Espírita Brasileira vai editar um livro intitulado O Espírito da Verdade. E este livro ele vai fazer anotações e apontamentos acerca de o Evangelho segundo o Espiritismo, Religião dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, Seara dos Médiuns, o Livro dos Médiuns, o Espírito da Verdade ou Evangelho segundo o Espiritismo. Neste livro há uma particularidade, porque, em primeiro lugar, ele não é uma psicografia exclusiva de Emmanuel, ele é uma psicografia de vários espíritos. E, em segundo lugar, ele não é uma exclusividade do médium Chico Xavier, já passa a contar com a presença do médium Valdo Vieira, que em 1955 aproxima-se de Chico, constitui laços de amizade, e a partir de 1956 começa a trabalhar mediunicamente, muito ligado ao Chico, e ambos, os dois juntos, viriam a lançar 17 livros psicografados pelos dois em conjunto. Neste livro, nos fala a editora, faz uma nota. A convite dos amigos espirituais, os médiuns Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, psicografaram as páginas deste livro, responsabilizando-se o primeiro pelas mensagens, Chico, de números ímpares, e o segundo pelas mensagens de números pares. Então, quem lê o livro Espírito da Verdade vai ver que toda mensagem de número ímpar foi psicografia do Chico, e toda mensagem de número par foi psicografia do Valdo Vieira. E essa ligação entre Chico e Valdo permaneceu de 1955, quando eles se conheceram, até 1966, quando, por questões do próprio Valdo Vieira, ele se distancia e deixa o espiritismo. E essas mensagens foram psicografadas em várias ocasiões, recebidas entre 56 e 1961. No livro Justiça Divina, o último dos livros que compõem o conjunto dessas obras, Emmanuel exclusivamente virá psicografar através de Chico Xavier esta obra que tem como fundo o livro O Céu e o Inferno. E ele vai dizer que foram 82 reuniões públicas na Comunhão Espírita no ano de 1961, sendo este livro lançado pela Federação Espírita Brasileira em 1962. O que nós podemos ver aí, em primeiro lugar, é a relação do Chico com o Centro Espírita. É de quanto da atividade da Casa Espírita, da atividade pública, da atividade com os indivíduos que estavam ali, encarnados e desencarnados, surgia a vastidão desta obra que nós encontramos hoje. É por isso que nós reafirmamos aos nossos companheiros, é imprescindível nos mantermos ligados, nos mantermos próximos a um centro espírita, porque ele nos alimenta, ele nos permite mantermos alinhados, ele nos permite manter ligados aos companheiros. Nesta hora em que nós estamos fisicamente impedidos de estarmos uns com os outros, na instituição, é imprescindível esse momento que nós estamos vivendo aqui agora com a corrente do bem. E com as atividades virtuais que as outras casas espíritas, porque não se iludam. Enquanto a companheira fazia prece, eu estava sentado na cadeira do Lapa Francisco de Assis, sentindo, na sala da minha residência, onde eu estou agora, toda a presença espiritual que me assistia com meus parcos recursos, com os meus simplórios recursos, naquela instituição, enquanto eu estava lá. E aqui, enquanto falo aos companheiros, sinto este mesmo envolvimento, porque me mantenho vinculado psiquicamente àquele salão, àquela tribuna, em que nós procuramos ocupar e sempre honrar, quando eles nos oferecem, com gentileza e confiança, o acesso à palavra naquela instituição. Então, se nós não estivéssemos vinculados a uma instituição no plano virtual, se não estivéssemos tendo esses momentos, acreditem, a pandemia, para muitos de nós, extremamente enfermos da alma, estaria sendo muito mais dolorida, muito mais sofrida. E se nós, com uma possibilidade enorme, não afindássemos, isentos de um Covid,
de uma infecção por este vírus, corríamos o sério risco de findarmos a pandemia com uma doença de ordem mental, de ordem psíquica, incontrolável. Por isso que nós precisamos da Casa Espírita. Essas 4 obras, Religião dos Espíritos, Seara dos Médiuns, O Espírito da Verdade e Justiça Divina, surgem da presença de Chico numa Casa Espírita, surgem da atividade que o médium se envolve com o Espírito Emmanuel, que Valdo Vieira, no Espírito de Verdade, se envolve com os diversos espíritos, para dar forma. O Centro Espírita é o centro cirúrgico do médium, é o centro cirúrgico do servidor espírita. Centro espírita é a prancheta daquele que quer arquitetar um plano, quer arquitetar sua própria obra existencial. Centro espírita é a tribuna no fórum que nós que advogamos pelo direito de liberdade, o direito à vida, ocupamos diante das iniquidades que este mundo nos mostra. É no centro espírita que surge toda a consolidação, que surge toda a edificação daquilo que a gente é. E nem o maior médium psicógrafo que veio depois de Jesus. Nós não temos medo de falar. O maior médium depois do Cristo, Francisco Cândido Xavier, aquele que com seus quase 500 livros escritos por umas centenas de espíritos, mantendo a sua linguagem e que tanto vem nos enriquecendo, não se furtou de estar numa casa espírita. Não abriu mão de estar num centro espírita. E sempre manteve-se jungido e vinculado a uma instituição. Que nós possamos nos servir deste grande exemplo, para nos mantermos ligados e afetuosamente unidos a uma instituição espírita. E que o lar volte logo, porque estamos sentindo saudades. Hoje nós vamos, seguindo essa nossa abertura à fala, abordar Problemas do Mundo por Bezerra de Menezes. De onde surge isso? Especificamente de uma obra, O Espírito de Verdade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. Esta obra tem como sua primeira mensagem, a página que abre o livro, a de número 1, a mensagem que intitula-se Problemas do Mundo, e eu convido aos companheiros. Comprem livros novos. Cedam às modernidades, mas não deixem de ter nas suas prateleiras, nos seus livros, estas obras. Em especial, O Espírito de Verdade. Ele é uma obra fabulosa, é uma obra maravilhosa, uma obra sensacional. Então, na página número 1, Problemas do Mundo, nós vamos encontrar uma mensagem enviada por Bezerra de Menezes. E quando eu leio uma mensagem que foi publicada em 1961 e vejo que esse texto, que tem 59 anos, encontra-se perfeitamente alinhado com toda a problemática planetária, com toda a problemática mundial, com toda a problemática do Rio de Janeiro, do Brasil, de Cabo Frio, de Macaé, profundamente alinhada, nós conseguimos entender o quanto esta página é importante e o quanto esta mensagem precisa ser resgatada. Esta mensagem faz referência ao capítulo 6, o Cristo Consolador, de O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item 5, que fala sobre o advento do Espírito de Verdade, dizendo sobre todo o processo de realinhamento que o mundo experimentaria com a vinda do Cristo e de realinhamento que a doutrina espírita promoveria na sociedade. Começa Bezerra de Menezes escrevendo assim: o mundo está repleto de ouro. Ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres. Mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo, segue Bezerra, está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos. Mas o espaço não resolve o problema de cobiça, do querer mais. Bezerra segue ainda afirmando: o mundo está repleto de
cultura. Cultura no ensino, de cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias nas ciências, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações. Organizações administrativas, organizações econômicas e organizações sociais. Dentre elas, as religiosas. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. E aí ele começa a apresentar o remédio para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra de cobiça que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura, e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio. O único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo, e parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Bezerra de Menezes. E ali, Bezerra de Menezes, ele vai trabalhando o paradoxo. Ele começa a pensar sobre o paradoxo. Ele começa a fazer com que o ser humano, que o espírita, que o indivíduo que acesse esse texto, pense sobre o paradoxo. Ele começa dizendo que tem muito ouro, mas este ouro não mata a miséria. Bezerra de Menezes invoca o excesso da concentração de renda em detrimento de muitos, ou seja, manifestação do processo de orgulho e de egoísmo. Então não adianta nós vivermos num mundo extremamente afortunado, onde nós produzimos recursos, onde você liga o noticiário e diz assim: nós estamos com superávit na balança comercial de tanto. Nós conseguimos um emprego para perceber mensalmente tanto. E construirmos todo o universo de riqueza como se nós nos intocássemos numa bolha e não compreendêssemos, não entendêssemos, não avaliássemos o quanto há de importância neste olhar social que a doutrina espírita nos invoca, que a doutrina espírita nos chama, para que possamos perceber que o que falta no mundo não é ouro para aplacar a miséria. O que falta no mundo é que o ouro chegue à miséria. É que o ouro se encaminhe até a miséria. É que aquilo que sobra chegue até o local. Quando nós vemos a nossa companheira inicialmente abrir a reunião pedindo às pessoas parem de comer o hambúrguer, tentem não comer o seu hambúrguer numa sexta-feira e deposite o seu dinheiro para auxiliar no alimento daquele que está na rua, ela está dizendo: pegue um pouco do seu ouro, mesmo que não seja um banco cheio, um cofre cheio, ou uma jazida ou uma mina, mesmo que seja um farelo do seu ouro, e compreenda que existe miséria além de você, e que este ouro não existe na sua vida como fim exclusivo da sua existência, como fim objetivo único e exclusivamente para que você possa usufruí-lo, para que você possa
gozar do direito de possuí-lo e de consumi-lo. Não falta dinheiro no mundo, não falta ouro no mundo, nem tampouco falta alimento no mundo, não falta nada disso no mundo. Entretanto, isso não chega porque falta o olhar de empatia daquele que acumula o ouro para com aquele que não tem um vintém no bolso. O mundo está repleto de espaço. Espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaços no campus. Mas o espaço não resolve o problema de cobiça. Eu volto ao Pão de Francisco, sem que nada disso nós tivéssemos conversado antes, simplesmente são os espíritos que nos fazem ligar, porque a verdade é uma só, e a universalidade é uma só. O Pão de Francisco atende, na sua imensa maioria, os moradores que estão em situação de rua, e você se pergunta, meu Deus, num mundo onde há tanto solo, tanto patrimônio, tantos valores, tanto prédio, tanta construção. Há pessoas que ainda vivem na rua, há pessoas que ainda moram na rua, porque as pessoas têm necessidade de possuir e de avolumar este patrimônio que não lhes favorece em nada, exceto na valorização do seu mecanismo egoísta, que em nada respeita aquele que está em situação de miséria. Encontramos pessoas com quem falamos assim, isso aqui é fulano, tem 30 imóveis em Macaé, ele viveria com 3 imóveis, o que ele mora em aluguel de outros 2, mas essa sensação, a cobiça de construir e solidificar espaços em detrimento daqueles outros que estão na rua. Qualquer cidade que a gente anda, qualquer cidade que a gente ande pelas vias públicas, como é normal encontrarmos apartamentos fechados, casas fechadas, coisas fechadas, tudo fechado, e ninguém entra, e ninguém participa, e ninguém aluga, e ninguém faz nada, e as pessoas passam pelas ruas, caminhando em frente àquelas placas de aluga-se que estão ali há 1 ano, há 2 anos. É um direito de quem adquiriu. É um direito de quem comprou com fruto do seu esforço, não importa a maneira que foi. Julgue usufruir, entretanto, é a cobiça da posse excessiva, de constituição de patrimônio de espaço, de se amealhar este excesso de espaço, é que as pessoas vão ficando na rua. É que as pessoas vão morando embaixo das marquises da vida, por um mecanismo de se inflacionar tudo aquilo. Eu me lembro, na época, antigamente, que quem tinha um telefone fixo em casa era rico, era em situação financeira razoável, bastante boa. E eu tinha pessoas que tinha 150 linhas telefônicas, que alugava e vivia daquilo, inflacionando o mercado, não se preocupando com o direito ao outro de também usufruir este mesmo instrumento, esse mesmo equipamento de conforto, de zelo. As pessoas não refletem sobre a riqueza, as pessoas não refletem sobre os recursos, as pessoas não refletem sobre os excessos dos seus cofres. As pessoas não refletem sobre nada. Tá tudo bem aí? Christian se apareceu? Então tá bom. Então, me deixa solto. Então as pessoas não refletem sobre essa perspectiva dessas construções. Então Bezerra de Menezes está falando, os problemas do mundo não é a falta de ouro, é o excesso dele que não chega na mão de quem precisa. Os problemas do mundo não é a falta de espaço, mas são aquelas pessoas que amealham mais espaço do que precisam. Os problemas do mundo, segue Bezerra de Menezes, não é a cultura, mas é esta fome de cultura que a ninguém serve, que a ninguém atende. A quem serve a sua cultura? O mundo está repleto de cultura. Cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema de egoísmo, porque se eu aprendo e sorvo e guardo toda esta bagagem de cultura, na exclusividade da minha vida,
do meu mecanismo existencial, a quem a cultura serve, a quem a doutrina espírita que eu aprendi serve, a quem as informações que eu aprendi, a minha cultura só serve pelo recurso do dinheiro, a minha medicina só atende a quem pode pagar, a minha engenharia só serve a quem pode arcar com o custo de um projeto, a minha enfermagem só atende aquele que pode, o idioma que eu aprendi só serve àquele que tem. A cultura precisa ser expandida para além, e a Casa Espírita é esta inovidável oficina que nos convida a partilhar os recursos da moeda, do ouro que nós acumulamos, seja pouco, seja muito, não importa, mas nós somos chamados o tempo inteiro a compartilhar este ouro. A Casa Espírita nos faz refletir da demanda de um imóvel. Lá Francisco de Assis tem 9 anos, que está fundado, de existência, uma casa que não tem ainda, em definitivo, uma sede escriturada de seu nome, que vive os percalços e suas lutas para sempre, sem saber o futuro de amanhã, porque uma instituição religiosa precisaria ter uma definição de onde ficará, e a gente vê quantas pessoas passam por aquela instituição com um conjunto de imóveis e que aplaudem a atividade, mas não conseguem dizer assim, olha, tem aqui, esse apartamento aqui, ó, está parado, vende, e vou converter isso para uma sociedade, para um trabalho mais amplo, vamos converter isso para alguma coisa, vamos comprar uma sede, vamos comprar um terreno, vamos comprar alguma coisa, vamos ter um espaço mais amplo, um espaço que nós possamos atender, mas não. Nós ficamos esperando a hora, e a hora é hoje, a hora é agora, porque há uma cultura, há um conhecimento, há uma informação. Disse muito que o espírita está entre os religiosos que têm maior nível cultural, maior nível de formação acadêmica. A quem serve esta formação acadêmica no plano institucional? Dentro de uma casa espírita. Há um mecanismo que sustenta o egoísmo quando há muito acumulado e não se chega a lugar algum. As ideias, as teorias e o desespero. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, de teorias nas religiões. Mas as teorias não resolvem o problema do desespero, porque quem está desesperado não precisa de teoria. Ele precisa de prática. Olha o que Bezerra de Menezes nos faz pensar. Divida o seu ouro. Faça que o ouro que você tem chegue à miséria. Para que conquistar mais patrimônios, casas, terrenos, imóveis, fazendas, se há tantos morando na rua? Favoreça que eles também tenham acesso a isso. Você já aprendeu tanto, tem tanta cultura, tanta informação. A quem essa cultura serve? A quem essa cultura atende? De graça, sem cobrar, sem esperar recursos. Você formula tantas teorias para o outro. Entretanto, o quanto de prática essas teorias se convertem em verdade para aplacar o desespero do companheiro que está em angústia. Porque você pode teorizar sobre a morte, você pode teorizar sobre a fome, você pode teorizar sobre a doença, você pode teorizar sobre o abandono, mas nada disso significa que você precisa alentar a quem está experimentando a morte, que você não precisa socorrer a quem está enfermo, que você não precisa alimentar a quem está com fome, que você não precisa atender a quem se encontra em desespero. Bezerra de Menezes, então, nos fala, sim, tenha teorias, mas, entretanto, entenda que só teorizar, sem lançar as mãos à prática, não atenderá às demandas do mundo. E, por fim, ele diz, o mundo está repleto de organizações.
organizações administrativas, econômicas e sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Porque o problema do crime precisa ser trabalhado diretamente com educação, renovação e amor. Há muita organização, há muita mecânica. Então, quando eu li essa página, eu vejo um espírito dizendo assim: simplifique. Tanto ouro, tanto patrimônio, tanta cultura, tanta teoria, tanta organização, a quem isso serve? A quem isso socorre? E aí ele nos fala, enquanto espíritas, e nos fala enquanto homens espíritas, a quem tudo isso que você construiu para a sua vida em termos de patrimônio, de dinheiro, de riqueza, de teoria, de cultura, de instituições organizacionais, para quem isso serve? Como isso resolve? E aí ele fecha para você no final, fora do Cristo. Não há solução. Enquanto Jesus Cristo e o seu Evangelho for uma obra circunscrita ao plano reflexivo da sua beleza e profundidade, sem que isso nos estimule a uma identificação emergencial da transformação de valores e de conduta, nós não conseguiremos identificar a nossa função no mundo. Nós não conseguiremos entender que todo o ouro do mundo não é para atender a meia dúzia de 2 ou 3 pessoas que centralizam e concentram riqueza e fortuna. Porque temos que entender, falávamos recentemente, no outro trabalho que fizemos, que no mundo não há exageros. Não há exageros. Deus promoveu um planeta equilibrado. Então, tudo aquilo que sobra em algum lugar está faltando em outro. Tudo aquilo que exacerba no bolso de alguém está faltando no bolso de alguém. Outro dia eu li, numa matéria sobre economia, um economista dizendo que o Brasil é um país que tem no seu produto interno bruto uma renda perfeita. Que esta renda, se fosse distribuída de forma equânime pelos 207 milhões de brasileiros, eles teriam cerca de 11 mil reais mensais, cada brasileiro, que poderia viver, cada família brasileira iria ter esse orçamento, e poderia viver com dignidade. Mas quando você vê uma pessoa que vai para uma fila de banco implorar por 600 reais, suplicar por 600 reais, enquanto outras tantas pessoas estão dizendo que 15 mil reais não dá, não fecha o seu orçamento, você descobre que a questão não é a linha de miséria em que a sociedade se encontra, a questão está na falta de reflexão e de compreensão que o ser humano tem em torno daquilo que lhe sobra. Porque uma pessoa que diz que 15 mil reais continua no vermelho é um indivíduo que não tem qualquer noção da realidade social que o país que ele vive apresenta. Então, o Bezerra de Menezes diz, não falta ouro. Falta a gente chegar até a miséria. Falta você compreender a miséria. Não falta espaço. Falta você parar de desejar mais espaço. Quando 70 metros quadrados, 80 metros quadrados, 100 metros quadrados, já é mais que suficiente para você abrigar a você e a sua família, e você pensar um pouco que outras tantas famílias têm o mesmo direito de chegar num lar e se abrigar. As pessoas vão para a rua e dizem assim, meu Deus, como pode uma pessoa viver em uma condição a isso? Pense, pode, é óbvio que pode, é óbvio que vive, porque não conseguiram acessar várias questões, vários aspectos socioeconômicos e educativos, e eles acreditam que não há espaço para eles usufruir isso no mundo, quando, na verdade, isso reflete a natureza humana. Tem ouro, mas tem miséria. Tem espaço, mas tem a cobiça por mais espaço. Tem cultura, mas tem o egoísmo que não compartilha. Tem as teorias que não se transformam em práticas que acalmam o desespero. E tem as organizações que não resolvem os desvios de conduta da sociedade.
E aí ele diz, fora do Cristo não há solução. Tudo está aí. O ouro, o espaço, a cultura, a teoria e as organizações. A sociedade construiu e tem acesso a tudo. Entretanto, se isso não se converter para a própria sociedade, no seu âmbito geral, os problemas no mundo não resolver-se-ão. Não terão solução. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, na pergunta 804, vai fazer a seguinte indagação. Por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? Por que Deus não deu a todos os homens o poder de gerar ouro, gerar riqueza? Não deu a todos os homens o poder de acessar a cultura? Não deu a todos os homens o poder de adquirir o seu imóvel? Não deu a todos os homens o poder de exercer as teorias e estar em organizações? Ele diz, Deus criou igual todos os espíritos, respondem o mundo superior, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus, da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é do livre-arbítrio. Daí, o se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que os outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é essa variedade de aptidões, a fim de que cada um possa concorrer para a execução do desígnio da providência divina no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. Ser diferente bota o homem para andar. O que não faz, outro fará. O que um não faz, o outro faz. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar. Ademais, sendo solidários entre si, todos os mundos necessários se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Então, cada um está andando, cada um está conquistando, mas tudo aquilo que você conquista, que você adquire, que você soma no seu cabedal, na sua capacidade de fazer ouro, de produzir recursos, na sua capacidade de amealhar imóveis, na sua capacidade de construir a cultura, de pensar sobre temas de maneira teórica, de atuar em organizações. Isso não existe a troco de nada. Você está fazendo um papel social, gerando ali toda a dinâmica de favorecer a sociedade onde está inserido, para que ela seja melhor. E mais ainda, nesta prática, você puxa o seu companheiro, você chama o seu irmão para caminhar com você. Infelizmente, estamos vivendo num mundo, recentemente vimos isso em um noticiário, da carteirada, do você sabe com quem você está falando. Ou seja, eu já tenho isso, e isso me coloca num lugar orgulhoso, que mais me favorece. Eu não quero você aqui. O seu lugar é embaixo. O seu lugar é sem este ouro, sem esse espaço, sem essa cultura, sofrendo a sua dor diante das minhas teorias, e espere que as organizações te alcancem. Eu não vou te alcançar. O mundo é perfeito, entretanto, imperfeito é o gerenciamento que nós, seres humanos, fazemos com todas as possibilidades que Deus nos ofereceu para estarmos nesta sociedade. Hoje aqui viemos refletir com os nossos irmãos sobre o Dr. Bezerra de Menezes, nesse texto brilhante do Espírito de Verdade, onde ele nos chama a uma ação social, nos chama a uma reflexão profunda acerca de tudo aquilo que é preciso que nós, enquanto espíritas, façamos. E a Casa Espírita, o Lar Francisco de Assis, esta oficina bendita, abençoada, que atua em nome do Espiritismo, em nome do Cristo, é a grande oficina que nos chama a este alerta, que nos invoca a este alerta, que faz com que nós pensemos, seja ele ou toda outra instituição, acerca do meu ouro excessivo que não chega a quem realmente tem necessidade, que me faz pensar sobre
esta demanda excessiva de cobiça de construir espaço. É a casa espírita e a doutrina espírita, profunda, refletida e estudada, que me pergunta todos os dias a quem o que eu sei serve. É a casa espírita, que tem suas portas abertas para nos chamar a deixar um pouco todo este conjunto de teorias e transformar em prática em favor daquele que segue no desespero. E como elemento final, esta organização bendita nos chama a tirar de nós o melhor, em favor daqueles que se encontram imiscuídos, envolvidos nos grandes problemas do mundo. Agradeço imensamente aos companheiros a oportunidade que me ofereceram na noite de hoje, que nós possamos compreender que, apesar de estarmos em situações distintas, em momentos distintos no planeta onde vivemos, temos obrigação social, o espírita precisa entender da sua obrigação social, do seu dever social, enquanto elemento que participa de uma sociedade e que espera e aspira um mundo melhor. Que Deus, nosso Senhor, nos guarde, nos abençoe, e que Jesus, o divino amigo, possa estar junto conosco em outra oportunidade. Graças a Deus. E o que vamos fazer com tudo isso que estamos tendo acesso, que estamos tendo condição, ferramenta, né, para o nosso despertar. Hoje, no dia do aniversário do lar, eu passei a manhã com o padre Gleison, da paróquia Santo Antônio, onde estávamos acompanhando a Caravana do Amor. Isso é uma caravana que foi anunciada aqui no início do mês, na Rádio 95 FM, onde lá Francisco de Assis, apoiando e representando as instituições espíritas, a convite do padre Gleison, da paróquia Santo Antônio, e também com o pastor Jorge, da Igreja Batista, está rodando um ônibus pela cidade, cada dia num bairro, arrecadando alimentos para levar para a comunidade carente, para pessoas carentes. E hoje, conversando muito com o padre Gleison, refletíamos sobre isso, né? Sobre a importância do despertar e do olhar próximo. E ele fez um comentário que muitos, por estarem ainda nessa zona de conforto, eu estou bem, eu estou em casa, eu estou com a minha família, estou segura, está tudo bem, e não se preocupa em ter esse olhar. Assim como também comentamos sobre... No início, houve muita mobilização, muita gente querendo ajudar. Primeiro houve aquele despertar, né? O que vai acontecer, o que nós vamos fazer? Aí depois começou as pessoas a se mobilizarem, e aí hoje tem algumas pessoas ainda ajudando, mas ele me fez uma pergunta. Christian, e quando isso passar? Será que esses corações continuarão despertados? Continuarão ainda enxergando aquele que precisa? Aí eu falei, padre, eu não sei. Eu só sei que nós estaremos aqui, dando a nossa contribuição. O pão de Francisco, aquilo que for necessário. Aí ele disse, por isso que nós temos que quebrar as barreiras. Barreira da religiosidade, daquilo que nos afasta, e nos unirmos para olhar ao próximo em nome do Cristo. E foi um dia, assim, uma manhã muito rica,
né, nessa troca, recebendo as doações. Até a Marina, nossa querida Marina, do Lar Francisco de Assis, foi lá hoje com seus pais, levar a doação dela. Beijinho, Marina. E foi muito bacana. Turra, tem algumas perguntas, podemos? Então, vamos lá. Primeira pergunta, Turra. Poderia dar sua opinião sobre uma frase que recebemos no software da vida, sem refletirmos realmente, replicando-a sempre? Temos uma má distribuição de renda no país. Ou não seria a certeza não seria o egoísmo o problema, como podemos observar no Livro dos Espíritos? Deu para entender? Olha, deu a entender. Assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, há uma parte que diz que não adianta nós dividirmos a riqueza sem nós conseguirmos ensinar as pessoas, orientar as pessoas a manter e a construir. Então, a questão de falta de riqueza, de má divisão de renda, começa na má formação de cultura. Você pega R$ 1.000 e dá para uma pessoa que culturalmente tem uma formação, ela sabe que aqueles R$ 1.000 pode se transformar em algum tipo de empreendimento para a sua vida. Você pega R$ 1.000 e dá na mão de uma pessoa ignorante, uma pessoa que não tem qualquer tipo de formação do que fazer com aquele dinheiro, ela sai e pode comprar um celular, ainda que não tenha dinheiro para botar crédito. Então, a questão é cultural. Não, a má divisão de renda, eu acredito que ela esteja muito ligada ao processo de egoísmo, sim, quando o egoísta não quer mais pessoas estando do seu lado, não quer mais pessoas compartilhando junto dele o exclusivismo que a vida rica lhe favorece. Então, assim, a má divisão de renda é um estudo muito amplo, porque não implica só em nós compartilharmos toda uma riqueza, complica em nós orientarmos, construirmos um nível de informação e de instrução que promova o bem-estar dessa pessoa. Agora, a questão é, se nós não fôssemos tão egoístas, qual seria a necessidade de tanta riqueza no mundo? Se o que eu preciso é de um arroz, um feijão, uma verdura, uma carne para quem come, um frango, um bife, um lugar para eu viver, mas nós construímos uma demanda de fortuna. Há no imaginário humano uma relação entre sucesso e riqueza. Dá-nos a impressão que quem é pobre fracassou. Coitado de nós, né, Cristian? Dá a impressão de que quem é pobre fracassou. E isso é imaginário humano. Ah, fulano é um homem de sucesso. Quantas vezes já ouvimos isso? E o pior é quantas vezes já falamos isso. Ah, fulano é uma pessoa de sucesso, porque ela é rica. Então a gente construiu no imaginário humano essa fantasia de que sucesso caminha junto com dinheiro. E é complicado você descobrir, às vezes, no Pão de Francisco, e, Christian, isso assusta. Você sair para o Pão de Francisco e dar o pão para uma pessoa que está em situação de rua e que está mais serena que você, mais tranquila que você, mais calma que você, mais harmônico que você. E você fala, meu Deus, como é que essa pessoa que vive nessa situação se encontra mais serenada e mais tranquila do que eu? Então, a distribuição de renda ela passa por muitos caminhos. Primeiro, a pergunta é, para que tanta renda acumulada? Porque só precisa distribuir quem junta. Se você não junta, eu não tenho o que distribuir de renda. Eu tenho minha mensalidade do centro, tenho minha compra que eu dou e ajudo ali, porque mais do que isso eu não tenho. Eu já faço aquilo que está dentro da minha alçada. Agora, o cara que ganha 100 mil conto por mês, obviamente ele tem uma responsabilidade social com a sua renda diferente da minha responsabilidade da renda de Christian. Ainda que nós também tenhamos e cumpramos a nossa função dentro do limite que o nosso poder econômico permite, né, Christian? Exatamente, tudo. Quando você falou da questão de conscientização,
me veio aqui a lembrança de um filme, que hoje eu estava até conversando com o padre sobre esse filme, sobre o poço. E esse filme fala realmente disso. Daqueles que têm muito, abusam e não pensam naqueles que estão na classe mais baixa, né? Ignoram isso. Esse filme é muito bacana para a gente pensar nessa questão da conscientização e do comportamento das pessoas diante daquilo que recebem. Vale a pena assistir esse filme. Turra, segunda pergunta. Fora do Cristo não há solução. Bezerra. Por que será que a maioria só tem esse despertar diante de uma grave enfermidade e com a certeza da aproximação da morte? Finitude da vida, a finitude da vida, a ideia do fim. E, na verdade, ninguém vive como se fosse morrer, né? A ideia de morte não passa na nossa cabeça, né? Quando George desencarnou, foi impacto. George, diabético, com problema cardíaco, com todos os reveses físicos que George tinha, ainda assim, não era uma coisa daquele homem cheio de vida que a gente pudesse imaginar que ele ia, pum, partir da maneira que foi. Então ninguém imagina isso, ninguém pensa isso. Eu não consigo imaginar na cabeça desse companheiro amado, que eu falei o nome agora, de George, o que ele vivenciou mentalmente na sua hora final, que ele já deveria sentir que estava indo. O quanto seu cérebro viajou diante dos seus acertos, dos seus equívocos, passando sua vida limpo, que é o que os espíritos fazem, que acontece na iminência de morte. Então, diante de toda ideia de finitude, quando você toma consciência do fim, seja por reflexão ou seja por enfermidade, você começa a pegar sua vida e passar sua vida limpo. E quando você pega a sua vida e passa essa vida limpo, você descobre o quanto de rombos, buracos estão inseridos nesta vida. O quanto de buracos, de lacunas nós deixamos. E não adianta, infelizmente, quem não chega pelo amor, chega pela dor. É da natureza inferior do espírito que vive num mundo de provas e expiações, que a gente espera que mude, se Deus quiser. Para quem não sabe, o George, que o Turra estava se referindo, tive a oportunidade de conviver como companheira durante 17 anos e juntos nós fundamos o Lar Francisco de Assis. E foi um grande homem, um coração grandioso. E realmente, Turra, porque nós não esperávamos a partida do George naquele dia, mesmo com as suas limitações de saúde. E ele estava no trabalho, ele estava na distribuição do Pão de Francisco. E ontem, dia 28, completou 1 ano e 2 meses do seu retorno à vida espiritual. E eu me recordo que nós estávamos juntos até 5h30 da tarde, e quando, nesse dia, eu não fui para a entrega do pão, quando foi 7h30 da noite, ele me liga dizendo que não estava se sentindo bem. Eu o encontrei 15 para as 8 na Unimed, isso foi o tempo da nossa despedida. E naquela hora, confesso para vocês, nem eu esperava que ele ia desencarnar. E eu só disse para ele, vamos confiar, vai ficar tudo bem, vamos orar. Lhe apliquei um passe e eu dizia, calma, eu estou aqui, eu te amo, você sabe o quanto você é importante, e ele só fazia assim. Mas ele sabia naquele momento que estava chegando ao fim, porque essas últimas palavras foram, toque em frente, continue. E eu lá, com aquele romantismo, achando que ele fosse dizer para mim, você é a mulher da minha vida, você me ama. E ele diz, toque em frente, continue. Então, na hora, a pessoa sabe. Eu acho que tem esse despertar. Eu acho que a espiritualidade começa, principalmente para aqueles que buscam algum conhecimento, começam a perceber alguma coisa. Mas que a gente possa pegar isso na turma, agora,
Não ter somente naquela hora. Vamos a mais? Aliás, Turra, hoje você está desde cedo, né? Você começou no Café com o Evangelho hoje. E 8 horas estou em outro. Você está ganhando muito bônus hora hoje. Isso é conta, para não ficar... E 8 horas eu entro em outra, no Trabalhador de Jesus. Caramba, então vamos correr. Olha só, fica calma. Fica calma, que daqui lá são 15 minutos. Já avisei. Vamos lá. O que você poderia indicar para auxiliar a mudança do agente motivador de nossas vidas, da materialidade para a moralidade? A gente só tem um motivador na nossa vida, que é Jesus Cristo. A gente fez uma fala no Francisco de Assis sobre Jesus Cristo, o grande motivador. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, que a gente tem que botar a mão na cabeça, que eu fico nervoso. Como é que você pode ser motivado por um cara que foi assassinado, pendurado numa cruz, que morreu na miséria, que não tinha curso superior, que não tinha sobrenome, que era filho de um carpinteiro com a dona de casa? Se você não se fixar, porque na verdade é o seguinte, o materialista, ele quer ser bom vinculado na matéria. Ah, meu irmão, não tem jeito. Você tem que compreender se a matéria te serve, se a matéria está a seu serviço, ou se você está a serviço da matéria. Isso é a primeira pergunta que todo cristão, que todo espírita precisa se perguntar. Eu estou a serviço da matéria ou a matéria está a meu serviço? Porque quando a matéria está a seu serviço, você usufrui da matéria em seu favor e é chamado a pensar para o outro, a distribuir para o outro, a compartilhar com o outro, a pegar aquilo que a matéria te proporciona no seu excedente e dividir com as pessoas. Entretanto, o indivíduo que vive a serviço da matéria, ele quer mais ouro, ele quer mais patrimônio, ele quer mais um curso. Eu fico vendo espírita, sai da faculdade entre outros, sai da faculdade entre outros. Espírita tem 4 cursos de pós-graduação, está na 5ª pós-graduação, está na 3ª faculdade. E eu falo, gente, para que isso? Ah, eu vou levar isso tudo para a realidade. Para quê? No mundo espiritual essa engenharia não serve, no mundo espiritual essa medicina não serve, no mundo espiritual esse direito não serve, essa filosofia não serve, no mundo espiritual esses 10 idiomas que você fala não serve. Porque no mundo espiritual nós nos comunicaremos de alma para alma. Então, assim, você fica vendo as pessoas somando conteúdo, somando para quê? Primeira questão que você tem que se fazer para quem fez essa pergunta é: o que eu já tenho sobra? Eurípides Barçanufo, se não me falha a memória, neste livro, O Espírito da Verdade, neste livro, peguem este livro, baixem na internet, está disponível em PDF. O Espírito da Verdade, ele diz o seguinte: se você já tem mais de 30 anos de vida, você já passou Jesus, que morreu aos 33. Se você tem um curso superior, você já passou Jesus, que não era formado em nada. Se você tem uma família de posse e recursos, você já passou Jesus. Se você tem um carro, você passou o Cristo que andava a pé em lombo de burro. Então, se você já viajou mais de 500 quilômetros para longe da sua casa, e todos nós já viajamos, você superou o Cristo que fez o que fez viajando num raio de 300 quilômetros. Jesus mudou o mundo num lombo de jegue. Entendeu, Cristo? Isso é muito louco. Então, quem te motiva? É este cara que morreu como morreu, que não falava, que não tinha recursos, que era filho do carpinteiro com a dona de casa, que não tinha sobrenome, que nasceu onde os animais comiam. Manjedoura. Mas manjedoura era onde botava comida para o bicho comer. O Cristo nasceu aonde a comida dos bichos era colocada. Aninharam ele na palha que os bichos estavam para botar para ele nascer ali. Então, cara, se um sujeito igual a esse não te motiva, se um sujeito como esse, que sobreviveu 2000 anos, ainda estamos falando dele aqui hoje, não é seu agente motivacional, quem será? Eu só me motivo por ele. Eu não me motivo, eu não olho ninguém. Mas qual é o seu exemplo de vida encarnado? Os Espíritos respondem a 625, vê de Jesus. É o Cristo, não tem outro. Mas ele é muito longe. Não, mas ele é a perfeição. Motive-se pela perfeição. Não pense que está longe, pense que é um caminho.
Faz esse caminho, mas motive-se por ele. Porque senão, maluco, não vai. Não existe outro elemento motivacional. Porque o homem frustra, Christian. Eu vou te frustrar uma hora. Você vai me frustrar uma hora. Alguém vai nos frustrar encarnado. O Cristo nunca. Não teremos frustração vinda que Jesus fará nós experimentarmos. Isso me fez lembrar uma fala de uma pastora amiga, que eu já comentei aqui umas vezes, que antes de eu ter esse encontro com a doutrina espírita, eu era evangélica. E um dia, dentro da igreja, essa pastora amiga, ela me chamava de Carlinha. E ela disse assim para mim: Carlinha, quando você chegar na igreja, você não olha para a direita nem para a esquerda. Você olha para Jesus. Porque todos aqui são falhos. O seu exemplo, o seu maior exemplo de motivação, de busca, deve ser Jesus. E acabou. Mais nada além. Meu Deus, eu sou tão sem motivação. Eu não consigo me motivar para fazer as coisas, porque você não se motiva no Cristo. Quem se motiva no Cristo, quem encontra no Cristo o sentido da sua... Aquele a quem chama Jesus de mestre, é por ele que vai. Não vai por outro caminho. Não tem jeito. Vamos lá, mais um. Nesse momento, muitos lares estão passando por limitações materiais, devido à perda de empregos. Poderia falar um pouco sobre a aceitação desse processo e o processo vicioso de vitimização? Olha, essa é uma coisa muito complicada, né? Porque cada um sabe onde aperta o seu sapato. Né? Então, assim, é muito difícil eu falar do sapato que te aperta o pé. O que nós estamos encontrando, sim, é um conjunto de pessoas entrando na dificuldade econômica que precisam experimentar essa situação. Isso é um fato. Isso é um fato reencarnatório. Entretanto, segundo aquilo que lemos e falamos em O Livro dos Espíritos, se tem um conjunto de pessoas com as suas famílias desempregadas passando aperto no seu lar, tem um conjunto de pessoas que estão com as suas famílias sem passar aperto, com recursos, sendo chamado a assistir essas famílias. Está entendendo? Então, assim, todo mundo está sendo chamado à experiência nessa hora de pandemia. Aquele que está sendo chamado a passar pela provação da falta de riqueza, pela provação da falta de recursos para fazer a manutenção da sua família, e aquele outro que está sendo chamado ao exercício da caridade, da fé desinteressada, sem foto no Face, pelo amor de Deus, hein, gente? A gente pode botar foto do centro espírita para estimular a obra de conjunto, mas botar a foto individual é feio. Tá bom? Exacerbação de ego. Então a gente vai e vê o seguinte, que se tem gente sim passando por essa experiência, se vitimizando não, sendo realmente vítima de uma situação, há aquelas outras pessoas que não estão nessa situação semelhante e que têm consciência do socorro que podem. Quem você é? É a formiga que fecha a porta para a cigarra que está com fome? Porque, neste momento, a vida daquela cigarra entrou no inverno existencial. Então, não é instante de nós legislarmos e lecionarmos sobre a vida do outro. É instante, como sempre o Espiritismo nos invoca, de que nós possamos nos perguntar o que eu posso fazer para aplacar a angústia do outro que está nessa situação de dificuldade. Vamos lá para mais um. Turra, como entender a correlação entre as dificuldades em que o espírito está planejado a passar na reencarnação e a conduta de doação ao próximo? Eu não entendi, mas é relacionado a quê? A quem? Vamos botar aqui, vou ler de novo. Como entender a correlação entre tem aquela dificuldade que o espírito está planejado a passar. Né? Então, como entender essa correlação da pessoa que tem a dificuldade que está passando
E a doação ao próximo, eu acho que é isso que a pessoa quer entender. O socorro, o alento, é o que nós falamos inicialmente, na pergunta que nós lemos aqui, o Livro dos Espíritos, na 804, né, todo mundo está passando uma experiência. O que nós chamamos de miséria é uma experiência. O que nós chamamos de fome é uma experiência. O que nós chamamos de enfermidade é uma experiência. Você dá muitos nomes para uma lição. É a lição que você tem no instante de fome. É a lição que você tem no instante de doença. É a lição que você tem no instante de abandono. É a lição que você... Então, você tem muitos caminhos de dor que, na verdade, são mecanismos instrutivos. E você tem que se perguntar, eu volto à questão anterior, o quanto, nesse caminho, você é elemento de socorro a quem está passando por aquela lição. O quanto você é elemento de socorro para aquele que está experimentando essa lição. Todos nós viemos à Terra para aprender. Aprender e vencer os dois maiores elementos destruidores da nossa vida, que são o orgulho e o egoísmo. Todos nós viemos tirar uma lição. Se para aprender a vencer o orgulho e o egoísmo, a lição da fome, porque eu tiver que passar, é ela que eu vou passar. A lição da doença que eu tiver que passar, é ela que eu vou passar. A lição da miséria, a lição de abandono, a lição do esquecimento, a lição das limitações, é ela que eu vou passar. Entretanto, isso está relacionado, certamente, com aquele outro que pode me auxiliar a passar por essa experiência com menos dificuldade. Então, nós temos sempre que estar nos perguntando, diante da dor que alguém vive, o quanto eu que cheguei naquele caminho posso estar sendo instrumento enviado para abrandar e acalmar este volume de angústia e de sofrimento pelo qual esse companheiro, esse irmão está experimentando na caminhada esse instante. A última pergunta, turma. Tendo o indivíduo suas provas a trabalhar, é possível que o outro, com a sua doação, tenha influência no alívio de suas provas? Com certeza. É tudo que Bezerra de Menezes disse. Tem ouro no mundo, mas a miséria é porque quem possui o ouro não faz com que o ouro chegue à mesa do miserável. Está entendendo? Tem espaço no mundo, mas o espaço no mundo, ao invés de favorecer a quem não tem espaço, que não tem ocupação, faz com que as pessoas acumulem mais espaço, mais território, mais questões. Aí você vai... visitei a fazenda de fulano, 150 alqueires, com 10 vacas lá dentro, tá entendendo? O cara, eu tenho 750 alqueires de terra com 20 galinhas e 10 vacas. Aí você fala assim, meu Deus! Aí o cara fala assim, meu Deus, tanta gente que não tem 5 metros para construir um kitnet para ele morar, para ele fazer a hortinha dele, e o cara tem aquilo tudo ali, sabe? Então você fica pensando que toda a adversidade, e olha, isso é mais sério ainda, todas as vezes que se apresentar na nossa vida a dor, é o serviço, é o bom samaritano, sabe? Você fica pensando, às vezes, Christian, eu já falei isso no Francisco de Assis, né? Já falei isso em vários lugares e vou repetir sempre. A pessoa chega na sua porta e bate e fala assim, fulano, estou passando uma dificuldade aqui. Aí o cara fala assim, vou te dar o endereço de um centro para você ir lá buscar a cesta básica. E você com a cesta básica dentro da sua casa. Você com 1 quilo de arroz, de feijão, de açúcar. Então, Jesus botou na tua porta. Aí você fez a caridade, vai ter o telefone de Christian. Fala com o zap dessa moça aqui, que ela vai te encaixar na listinha de assistido. Quantas vezes você já passou por essa experiência? Quantas dezenas de centenas de milhares de vezes? Então, e o cara não para pensar que com R$50 ele alimenta aquela família por uma semana no mínimo. Comprando um arroz, um feijão, uma farinha, um litro de óleo. Então, assim, o problema é que todas as vezes que o sofrimento chega na nossa vida por intermédio de alguém que bate nos pedindo socorro, nós sempre temos uma pessoa em mente que pode ajudar. Mas a pessoa nunca é a gente. A gente nunca pega o problema e leva o problema. Eu me lembro muito de George, que George ele era isso. George
não transferia o problema. Ele pegava, o problema era dele. Era um perigo você chegar para George e dizer para George assim, George, eu estou com um problema. Primeira coisa que ele dizer para você é assim, estou indo para aí agora. Né? Então, isso era uma questão perigosa, perigosíssima de convivência, porque ele largava tudo e ia. Então, eu vi sempre esse amigo, que é ele que estamos lembrando hoje, nesse dia de aniversário da instituição, nós estamos recordando essa prática. Né? Então, a gente tem que parar de transferir os pedidos de socorro que batem na nossa porta para alguém. É fácil o que couber na sua mão. Sabe? Fulano precisa de 100 mil reais para uma cirurgia. Comece com 50, ó. Você já precisa agora de 99.950 reais, porque 50 eu vou te dar. Tá entendendo? E comece a campanha, comece por você, divulgue com seus amigos, mas meta a mão no bolso. Meta a mão na sua despensa. Tire meio quilo de café. Aquele café Exatamente, pilão, aquele café melita, que você acha que pobre não pode tomar, né? Que pobre tem que tomar aquele café que não tem cheiro de café. Tem que tomar, sim, pegue e dê. É isso. Turra, você me fez lembrar, a gente estava recebendo as doações e o lar estando fechado, nós estamos guardando aqui em casa as doações para poder ter a distribuição da cesta básica. E um dia a gente estava separando, aí eu achei muito bacana um comentário de um colaborador que falou assim, nossa, que legal, né? Tem gente que compra como se fosse para ele, compra coisas, não é coisas boas, mas compra com todo carinho, que a gente vê quando aquilo chega. Lógico que toda doação que chega, a gente recebe com muito amor, muito bom grado. E às vezes, um pouquinho que você traz. E hoje eu estava perguntando ao padre, lá na caravana, padre, como é que está sendo nos bairros as doações, né? Como é que está sendo recolher nos bairros? E aí ele falou assim, olha, tem lugares que estão bem fracos. E hoje aqui no bairro onde eu moro, eu vi que a doação, o movimento estava fraco. Aí eu fiquei pensando, nossa, será que ninguém... Será que as pessoas não podiam abrir a despensa, tirar um pacotinho de macarrão, um pacotinho de arroz, alguma coisa, para ir ali Se cada bairro, se cada morador do bairro tivesse essa consciência de tirar a gente ia conseguir fazer isso. Porque às vezes a gente pensa, não posso ajudar com muito. Mas o pouco, é aquele óbolo da viúva. O pouquinho que você faz vai ser o muito, né? Turra, meu querido, suas considerações finais, para que você possa ir para o seu próximo compromisso. E nós não temos palavras para agradecer. Você sabe o quanto que nós chamamos. Você sabe o quanto é importante para a gente ter você vínculo aqui, você sabe disso. E hoje falamos tanto em George, tanto em George. Eu compartilho com vocês que na segunda-feira nós realizamos um culto com os tarefeiros da casa, um culto virtual. Transmitimos de dentro do lar e para comemorar o aniversário da casa. E foi um momento ímpar, porque ano passado nós comemoramos o aniversário da casa, foi o primeiro ano sem a presença física do George, tinha poucos meses que George tinha partido, e nós fizemos uma feijoada num clube, foi um almoço muito bacana. Fizemos uma homenagem a George, um painel de fotos, e ontem, a forma que encontramos foi essa, segunda, transmitindo o culto de dentro do lar. E durante o culto, nós, pela Faculdade Mediúnica, tivemos a oportunidade de presenciar George na ambiência do lar, e ele muito emocionado, amparado pela sua emoção,
e fizemos, todos que estavam ali virtualmente, participando, uma vibração para que deixou. Porque o quanto ele amava isso tudo aqui, quanto ele amava estar, se doar, colaborar, e a gente precisou, né? A gente sentiu necessidade de fazer isso. E foi um grande presente para todos nós. Então, por favor, meu amigo, suas considerações finais. Gente, muitos anos por lá, espero, se Deus quiser, estarmos juntos em breve, fisicamente, voltar a abraçar os companheiros, estou sentindo uma saudade enorme, e não se afastem. Mantenham os seus vínculos da maneira que puder, pelo WhatsApp, pela corrente do bem, pelos grupos virtuais que a casa está, isso é importante. José Grosso, espírito, diz que um coati fora do bando é papa de onça. Então, nós somos os coatis do bando do lar. Se nós ficarmos a sós neste bando do lar, vamos ser comida de uma onça perturbadora e obsessiva que vai nos engolir. Que venham muitos e muitos anos, minha alegria, minha satisfação e meu muito obrigado por mais essa oportunidade. Gratidão, meu amigo. Um beijo para vocês. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Meus irmãos, então, mais uma corrente do bem, mais um ano do lar. E é muita alegria que a gente está aqui hoje com vocês, compartilhando esse momento. E a gente só tem a agradecer a cada um de vocês que tem nos ajudado, que tem feito parte desse trabalho, nos ajudando principalmente a manter as despesas da nossa casa. Não temos ainda sede própria, alugamos um imóvel para poder abrir o ambulatório social, e aqui eu faço mais uma vez o convite, o apelo, para que tenhamos padrinhos sociais para nos ajudar a manter esse trabalho que está nascendo. Só não inauguramos ainda devido à condição especial que estamos vivenciando nesse momento, mas o ambulatório social será para atender pacientes oncológicos e seus familiares, ajudando aqueles pacientes que estão chegando à finitude da vida, mas que não têm condição, não têm preparo emocional e espiritual para poder enfrentar esse momento, nem a família. Então, vai ter um grupo de apoio para poder auxiliar nesse momento. Terá também um grupo de apoio para ajudar pessoas que estão em quadro de depressão, com rodas de conversa, apoio psicológico, e os nossos colaboradores, terapeutas, médicos, tudo gratuitamente, ali para poder prestar o atendimento. Mas para isso, a gente precisa da ajuda de vocês. Então, se você quer ser um padrinho, quer nos ajudar a arcar com a despesa do aluguel desse imóvel, quer nos ajudar a manter o Lar Francisco de Assis, com todas as suas despesas, e nos ajudar com os trabalhos sociais, entre em contato conosco, mande um WhatsApp para a nossa casa, pegue o número da nossa conta. O que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber, mas tenha esse compromisso, esse despertar, esse encontro, o Turra fala, pode ser dessa maneira, onde você ali se torna um colaborador, um jardineiro de Francisco, para darmos conta desse trabalho, que tenhamos muitos e muitos anos
de trabalho aí pela frente. Então, vamos agora para a nossa prece final e vamos agradecer. Agradecer esse encontro, agradecer esse momento que estamos passando, que mesmo nesse isolamento, nós estamos tendo a oportunidade de estarmos juntos virtualmente, de podermos estar aqui e que a sua entrega seja total nesse momento, para que você possa sentir o lar aí em você. Mestre Jesus, amigos e companheiros espirituais que nos auxiliam em toda essa jornada. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade desse encontro, pela oportunidade dessa casa abençoada hoje estar completando 9 anos de trabalho no plano físico. Abençoado seja todos os corações que já despertaram para Ti. E que possa, junto com tudo que falamos na noite de hoje, ter essa corrente do bem uma grande força para poder reverberar aqueles corações que ainda precisam ter esse despertar. Ter esses olhos de ver, coração de sentir, para não se tornarem escravos tantos da materialidade. E poderem buscar esse progresso, essa riqueza espiritual. Que as nossas intenções particulares aqui colocadas possam ser envolvidas pela vibração dessa corrente do bem. Aqueles no qual trazemos a mente, no qual aqui colocamos a nossa intenção. Assim, também colocamos os nossos lares, a nossa família, as nossas dores íntimas, as nossas mazelas, as nossas fraquezas. Ajude-nos, Mestre Jesus, a curar tudo aquilo que ainda nos atrapalha de caminharmos mais para perto de Ti. Que nessas águas que sempre trazemos para junto da corrente do bem, possam ser colocados os remédios que precisamos para fortalecer o nosso espírito ainda tão endividado. Que Francisco de Assis nos abençoe. Leve o nosso fraterno abraço ao nosso companheiro George Maurício, iluminando a sua caminhada espiritual, assim como rogamos que ilumine aqui toda a nossa trajetória na continuidade desse trabalho, dessa casa de amor, de paz, Lar Francisco de Assis. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Gratidão a todos por esse encontro, por essa corrente do bem tão linda, que possam todos se sentir abraçados nessa noite e que possamos continuarmos juntos por muitos e muitos anos. E o tempo que for necessário, aqui continuarmos nesse encontro virtual. Na próxima sexta, estaremos recebendo pela primeira vez a Carol, do endereço do Instagram, @meninasespíritas, e será um prazer ter vocês aqui novamente.
Paz e bem a todos e até sexta.